É oficial. Sean Diddy Combs foi condenado em seu caso criminal federal. Vamos discutir tudo o que aconteceu dentro daquele tribunal, incluindo a decisão bombástica do juiz. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Hoje foi o dia. Depois de 2 anos, desde que Cassie Ventura Fine entrou com uma ação contra Sean Combs, após uma investigação, uma batida policial, depois que a fita de Cassie foi publicada pela Cable News Network, após um vídeo de desculpas, uma prisão, várias acusações substitutivas, após um julgamento de 8 semanas durante o verão, onde Sean Diddy Combs foi absolvido de conspiração para extorsão e tráfico sexual, mas condenado por transporte para fins de prostituição, ou seja, transportar pessoas entre estados e internacionalmente para trabalho sexual, ele foi sentenciado por seus crimes hoje. O juiz Arun Subramanian, no Tribunal Federal no centro de Manhattan, sentenciou o magnata rato. A sentença foi anunciada há poucos minutos nesta gravação. Agora, para deixar claro por que isso é tão importante, além do fato de Sean Combs ter sido sentenciado por crimes sexuais federais, nós não fazíamos ideia de qual seria a sentença real. Aqui não há sentença obrigatória como prisão perpétua. Não é algo padrão, cujo resultado já sabemos. Não, havia uma margem para esse juiz. A defesa estava pedindo no máximo 14 meses de prisão. Como Sean Combs já tinha cumprido cerca de 13 meses no centro de detenção metropolitano, sairia em breve se fosse o caso. A promotoria estava pedindo 11 anos. O Departamento de Condicional, após análise, recomendou 7 anos e 3 meses. Havia uma margem. Nós não sabíamos qual seria a sentença. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu hoje, incluindo como foi estar naquela sala de audiência quando a sentença foi anunciada. E para isso, quero chamar de volta a rainha Elizabeth Milner, da Law and Crime Zone. Ela esteve naquela sala de audiência todos os dias deste julgamento, não só hoje. Este é o fim de uma saga. Elizabeth, obrigado por participar. Primeiro quero começar. Como Sean Combs parecia? Ok, essa era uma grande pergunta. Eu sei que temos esboços do tribunal que foram divulgados, como ele parecia, como ele apareceu, qual era o comportamento dele. Vamos falar sobre a declaração que ele fez no tribunal, mas como ele parecia? Sim, Jesse, dá para imaginar como hoje foi importante para Sean Combs. Ele ia descobrir seu destino. E como você mencionou na sua introdução antes, a gente não sabia realmente qual seria esse intervalo. Poderia ser no fim desse período, já com o tempo cumprido, e ele talvez sairia andando pela porta? Não sabíamos se isso aconteceria. Não sabíamos se ele receberia uma sentença de 2 dígitos. Acho que dava para sentir o peso do mundo quando ele entrou hoje no tribunal, vestindo roupas casuais de civil. Ele não usava o macacão bege do medida de custódia como na última audiência da semana passada. Hoje ele apareceu com suéter bege, camiseta branca e calça escura como nas roupas do julgamento. Quando entrou no tribunal hoje, Jesse acenou para a família. Ele fez um gesto de oração com as mãos, mas parecia nervoso. Acredito que seja possível porque eles não sabiam qual seria a sentença. Ele sentou-se à mesa de defesa com os óculos e os procedimentos começaram. Mas você só pode imaginar o que realmente estava passando na cabeça dele assim que entrou, viu a família dele, viu a quantidade de pessoas dentro daquele tribunal. Porque, Jesse, hoje o tribunal estava lotado, corpo a corpo, pessoa a pessoa. Não sobrou nenhum assento vazio hoje dentro daquele tribunal. Responde rápido. Ouvi que 30 pessoas nas primeiras fileiras eram amigos e familiares de Sean Combs. Tinha alguém notável? Então, Jesse, hoje dentro do tribunal, realmente foi meio que um quem é quem lá dentro. Quero dizer, todos, desde Janice Combs, mãe do Diddy, Keisha Combs, irmã dele, até Dallas Austin, produtor musical, estavam no tribunal hoje. Os filhos de Sean Combs, Jesse e Delilah, as gêmeas, Quincy Brown e Justin Combs estavam presentes. Christian Combs também estava lá. Mas eu acho que o que foi interessante, Jesse, e uma convidada notável, pelo menos para mim, foi a suposta vítima número 3, que é Dina Hunt. Ela entrou na sala do tribunal um pouco depois do resto da família. Então, ela não se sentou diretamente ao lado deles. Ela estava sentada no fundo da sala, do lado da defesa. Vimos ela hoje no tribunal. E eu acho que outra figura notável que conheci durante este julgamento foi uma pessoa chamada Ru. Esse era Ruben, um dos seguranças de Sean Combs, presente na sala de audiência extra. Ele não conseguiu entrar na sala principal do tribunal, mas estava presente dentro do fórum.
Outros nomes importantes na audiência hoje, Jessie, foram levando Lane, grande amiga de Kim Porter, que, segundo relatos, cuida das gêmeas desde a prisão de Sean Combs. Dana Tran, mãe de Love, filha mais nova de Sean Combs, também estava na sala de audiência. Sarah Chapman, mãe de Chance, e Lisa Hilton, mãe de Justin, estavam naquela sala de audiência. Charlotte esteve presente durante todo o julgamento e em todas as audiências preliminares. Uma grande amiga de Sean Combs e Karen Agnifilo, esposa do advogado Mark Agnifilo, estavam na sala de audiência. Era basicamente um quem é quem da família e amigos próximos de Sean Combs. Mas posso dizer que não havia nenhum nome realmente grande, que estávamos esperando como uma possível aparição do Ye ou algo assim que tenhamos visto dentro da sala principal do tribunal. Mia não estava lá. Agora, Mia havia preparado uma carta em apoio a uma sentença severa contra Sean Combs. Ela testemunhou contra Sean Combs e afirmou ter sido agredida sexualmente por ele. A defesa havia contestado a presença dela no tribunal hoje, bem como a apresentação de uma declaração, e para surpresa de todos, ela não estava lá. Sim, ela realmente não estava lá. Foi um grande choque, como você disse, Jessie, porque achávamos que ela estaria no tribunal. Estávamos curiosos para saber quem seriam as testemunhas do governo que dariam as declarações finais de impacto à vítima antes da sentença de Sean Combs. Hoje, logo no início, Christy Slavic, promotora federal, afirmou que Mia não quer mais fazer uma declaração de impacto. Ela enviou a declaração por escrito e acredito que o tom da carta da defesa a fez mudar de ideia sobre ir ao tribunal hoje. Só posso imaginar como a Mia deve estar se sentindo. Ela está usando um pseudônimo até mesmo para testemunhar, até mesmo enquanto escreve cartas para o tribunal, por causa do medo que ela sente em relação ao que acredita ser uma retaliação, seja do Sean Combs, dos fãs dele, ou até mesmo da atenção que o caso trouxe para ela também. Fiquei surpresa que ela não foi ao tribunal hoje, mas entendo o motivo, já que o juiz disse a Mark Agnifilo que o tom da carta da defesa à declaração de impacto da Mia foi totalmente inadequado. E foi uma carta bem dura, Jessie. Tenho certeza de que você já leu, mas o tom era bem duro. E foi um pouco parecido também com o jeito que ela conduziu o contra-interrogatório. Agora vamos falar sobre a promotoria. Então, hoje os promotores expuseram seus argumentos no tribunal. Isso refletiu muito do que eles já haviam apresentado em seus documentos antes da sentença. Quais foram alguns dos principais argumentos, os temas que se destacaram hoje sobre por que eles dizem que era justificável que Sean Combs recebesse uma sentença longa? Lembre-se, eles estavam pedindo 11 anos. Como eles justificaram isso hoje? Quais foram os argumentos que apresentaram no tribunal? Hoje, Christy Slavic apresentou argumentos pelo governo e afirmou que o foco é responsabilidade e justiça. Ela falava especificamente sobre responsabilidade, Jessie, e sobre a conduta que durou 15 anos. Mesmo voltando às acusações complementares, que afirmam que essa conduta ocorreu de 2009 a 2024, é um período longo. Do ponto de vista do governo, eles só queriam responsabilidade do réu, Sean Combs. E também queriam justiça, especialmente para as vítimas. Ao falar do caso de Sean Combs, Diddy ou P. Diddy, ele é sempre o centro das atenções. Mas acho que muita gente precisa lembrar que houve vítimas nesse caso, como Cassie Ventura e Jane. Isso também se aplica aos menos a algumas das acusações das quais ele foi absolvido, onde você pode incluir Mia, Capricorn Clark e Deontay Nash. Acho que o governo, na visão deles, tentava falar por todas essas pessoas. E hoje, Christy Slavic novamente disse que a lei exige que o tribunal saiba tudo sobre o réu e a conduta do réu. Não se trata só de festas e hotéis, mas de um homem que fez coisas horríveis às pessoas. Ele usou dinheiro como arma contra as vítimas. Eles estavam dizendo que, mesmo que ele tenha sido condenado apenas pelas acusações da Lei Mann, isso também está relacionado à violência, e que o réu não entendeu ou não entende o quão grave foi sua conduta, e que o respeito dele pela lei era apenas algo superficial, só da boca para fora. Então, sim, o governo estava pedindo uma penalidade e punição muito mais severas quando se tratava da sentença de Sean Combs. Eles aguardavam esses 2 dígitos e eram contra o método de dividir o bebê, como Christy Slavic disse hoje no tribunal. Eles queriam uma sentença mais dura hoje. E eu acho que, no que diz respeito à preocupação do juiz e qual seria a sentença final dele, acabou sendo meio que um ponto de equilíbrio, um meio termo. Sim, vamos falar sobre isso. Vários advogados de defesa já falaram.
Acho que quase todos eles, você tinha Xavier Donaldson, você tinha Brian Steele. Quais foram alguns dos temas em que eles estavam focando em relação ao motivo pelo qual Sean Combs merece uma sentença branda? Por que 14 meses seria apropriado? Sim, então logo de cara, Jason Driscoll fez os argumentos em nome da defesa, porque Jesse, sim, foi Jason Driscoll quem falou, foi Nicole Westmoreland quem falou, Xavier Donaldson quem falou. Mark Agnifilo e Brian Steele são 2 dos 9 advogados de defesa que falaram hoje no tribunal. Sobre Jason Driscoll, ele afirmou que a defesa diz que Combs não lucrou com as acusações da Lei Mann pelas quais foi acusado. Esse foi o principal tema do argumento dele hoje. A defesa citou 300 casos da Lei Mann envolvendo cafetões, menores traficados, imigrantes e pessoas em situação de rua transportadas. Esse foi o foco do ponto de vista de Jason Driscoll. E que a defesa também disse que a senhora Slavic, Christy Slavic, que é uma das promotoras federais, culpou o Sr. Combs por ter um vício em drogas há 25 anos, algo sobre o qual eles também estavam falando, como ele era viciado em drogas desde pelo menos o ano 2000. Então, muita da conduta dele pode não ser necessariamente desculpada por causa do vício em drogas, mas eles dizem que isso pode ser meio que a razão subjacente. Quando chega a Nicole Westmoreland, ela fala sobre como Sean Combs a inspira e seu comprometimento no medida de custódia Brooklyn, citando todos os seus negócios de sucesso. Ela estava falando sobre como ele criou uma gravadora do zero, ela também falou sobre a linha de roupas dele. Ela estava falando sobre a empresa de televisão dele, a Revolt. Foi então que ela se emocionou ao dizer que Sean Combs passou boa parte da vida adulta ajudando e retribuindo a comunidade negra e que ele não é alguém acima dos outros. Ele é só um homem que erra. Quando foi a vez dos outros advogados de defesa falarem, Brian Steele pediu insistentemente ao juiz que considerasse que Sean Combs tinha traumas não tratados ao longo de sua vida. Brian Steele pediu ao juiz que considerasse que Sean Combs tinha traumas não tratados em sua vida e que houve momentos na vida de Sean Combs, especialmente quando ele estava sob efeito de drogas, em que ele chegou a ficar à beira da morte e que ele estava tentando ser uma versão melhor de si mesmo. Acho, Jesse, que esse foi o ponto central da defesa. Os 13 meses mostraram quem Sean Combs é. Ele quer ser uma pessoa melhor. Ele quer deixar o passado no passado e ser uma pessoa melhor para o futuro. E então, até mesmo quando Xavier Donaldson falou, ele estava dizendo como Sean Combs deveria receber uma punição justa. Ele cita a intenção ao falar da condenação de Sean Combs pela Lei Mann, dizendo que Combs não é só um cafetão e lembra de seu trabalho no Medida de Custódia Brooklyn, onde Xavier Donaldson afirmou que já passaram deputados, políticos e bilionários, mas só Sean Combs ajudou outros detentos. Por fim, Mark Agnifilo argumentou que a violência doméstica está ligada a traumas de infância. Então, eu sinto que a defesa estava realmente tentando tocar um pouco o coração da juíza e até possivelmente do público também, porque essa era a última palavra deles para todas as pessoas, toda a cobertura da mídia que esse caso atraiu. Acho que no fim a defesa queria que todos, inclusive a juíza, vissem Sean Combs só como alguém que cometeu erros terríveis e se já foi ou não punido por isso. Era isso que a juíza precisava considerar hoje. Aliás, achei interessante que a promotoria disse em resposta que apenas um dos 5 advogados de defesa que falaram realmente mencionou as vítimas. Foi muito focado em Sean Combs. Agora, digo isso porque Sean Combs fez algo muito interessante quando falou. Ele citou as vítimas. Falaremos disso em breve. Antes de fazermos isso, eu não estava naquela sala de audiência, mas vou te dizer, lendo sobre isso, eu consegui sentir a emoção que surgiu quando os filhos de Sean Combs deram seus depoimentos. Isso pareceu um ponto de virada. O juiz depois mencionou as crianças. Conte quem falou, o que foi dito e como estava o clima na audiência. Bem, acho que esse é um momento que muita gente estava ansiosa para ouvir, não só do próprio Sean Combs, mas também dos filhos de Sean Combs, que, olha, precisamos admitir, Jesse, eles passaram por muita coisa durante todo o período dos processos civis de Sean Combs, até mesmo chegando ao caso federal dele também. Quando os filhos de Combs foram fazer as declarações de impacto da vítima, subiram juntos. Eles realmente mostraram uma unidade sólida, bem unida, quando estavam no púlpito falando diante do juiz. A única exceção entre os 7 filhos de Sean Combs foi que sua filha de 2 anos, Love, não estava no tribunal. Então, quem falava eram todos, menos a pequena Love.
Mas Quincy falou primeiro. Algo importante sobre Quincy é que Sean Combs não é seu pai biológico, e sim Al Bisher. Então, o que Quincy disse quando falou primeiro com o juiz, porque ele foi o primeiro a falar e também é o filho mais velho, foi que ele é nosso pai. Na nossa frente, ele é um homem mudado. Semana após semana, vemos ele evoluir. Nosso pai nunca fará nada para colocar sua liberdade em risco novamente. Depois, Justin Combs falou em seguida. Ele é o segundo filho mais velho. Justin Combs pediu, por favor, deem ao nosso pai uma segunda chance. Esse foi o momento mais difícil para ele. Esse período salvou a vida do meu pai. Eu falo com meu pai todos os dias. Ele mudou para melhor. Peço que vejam meu pai como eu vejo. Christian Combs foi o próximo. E Christian Combs também trouxe um pouco da personalidade aqui para Jesse quando disse, sabe, eu sou aquele de quem as pessoas dizem que se parece mais com o meu pai. Observei muito meu pai, meu super-herói, que me ensinou a respeitar as mulheres. Ele disse que no ano passado viajei pelo país para vê-lo por 2 horas. Ele mudou. Vejo nos olhos dele, como gêmea, que ele mudou. Por favor, conceda graça à minha família e misericórdia a ele. Na verdade, Jesse, os laços do coração eram com as meninas. Jessie Combs, Chance Combs e Delilah Combs, que falaram hoje. Jessie Combs, que foi a primeira a falar entre as filhas, desabou imediatamente quando subiu ao pódio e começou a falar. Ela disse, não vamos desculpar os erros dele, mas precisamos dele. Perdi minha mãe, Kim Porter, ainda jovem. Ele prometeu estar presente para nos manter seguras. Então, Chance Combs, ela falou e disse que nós somos apenas as filhas dele, mas nós precisamos do nosso pai. Quando conversamos, ele é claro, paciente e atencioso. Quer ser um homem e pai melhor. Ele cuidou da nossa irmãzinha de 2 anos da prisão e eu vi traços do nosso pai. Nossa irmã merece um pai presente para ensiná-la a andar de bicicleta e colocá-la na cama, como qualquer criança gostaria. E então, a última criança que falou em nome da família foi Delilah Combs. Ela disse que temos medo de perder nossa mãe e nosso pai e que esses anos nunca serão recuperados. Eu sei que muitos desses anos perdidos doem porque já perdemos nossa mãe. Já perdemos tanto. Por favor, meritíssima, dê à nossa família a chance de se curar junta. Não como uma manchete, mas estamos tentando melhorar, então acho que do ponto de vista humano foi muito emocionante. Quero dizer, era impossível não sentir pelos filhos, especialmente as filhas, pois alguns perderam ambos os pais. Eu me pergunto se a declaração de impacto deles influenciaria o juiz, que acho já ter decidido antes da sentença. Então foi interessante ouvir o impacto emocional do que eles passaram antes que Sean Combs fosse finalmente sentenciado. Eu acho que teve. Acho que realmente teve um impacto. Ele falou das crianças depois. Vamos tratar disso. Estamos preparando porque foi significativo o que o juiz disse. O juiz mencionou Sean Combs, as crianças e as vítimas. Vamos falar sobre isso. Tudo isso foi acompanhado por algo que acho que nunca vi em uma sentença. Houve um vídeo de 11 minutos que foi criado pela defesa e exibido no tribunal. O que exatamente era esse vídeo? Bem, esse vídeo pra mim, Jesse, eu meio que achei que era uma espécie de carta de amor pra Sean Combs, fosse para o juiz, fosse pra nós, o público. Eu estava meio curiosa sobre para onde a direção estava indo, porque nós vimos o vídeo antes dele ser exibido no tribunal hoje. Tive uma prévia vendo trechos das várias conquistas de Sean Combs. E eu acho que isso é uma coisa que ninguém pode tirar dele. Ele realmente teve conquistas incríveis, como a gravadora, a marca de moda, o fato de que ele estava começando escolas charter nas áreas urbanas, o fato de que ele estava tentando arrecadar dinheiro, o fato de que ele estava incentivando mais pessoas negras e pardas a votar e cumprir seu dever cívico. Tudo isso. Então, eu acho que o objetivo do vídeo era mostrar quem é Sean Combs. Mas também houve momentos em que pudemos ver como ele é como pai. Então, houve cenas em que vimos ele com seus filhos juntos. Eram todos os filhos dele, do mais velho ao mais novo, que a filha dele ama. Então, nós realmente pudemos ver como era para ele não ser essa pessoa maior que a vida, entre aspas, mas realmente ver como ele era tanto durante a carreira quanto como pai. O vídeo foi bem humanizador e durou cerca de 11 minutos. Foi um vislumbre muito interessante da vida dele, meio que depois de todo o litígio civil, do caso federal, de tudo isso. E até algumas das citações dele foram, sabe, vamos lá, e isso significa ser positivo. Então acho que esse foi meio que o tema disso tudo, positividade e como Sean Combs foi positivo na vida de certas pessoas em determinados momentos da vida dele. Precisamos falar sobre o grande momento.
Esse era o momento que todos estávamos esperando. Sean Combs fez uma declaração. Agora ele forneceu uma carta ao tribunal em antecipação a isso. Parece que o que ele disse talvez tenha ecoado muito do que ele escreveu na carta. Ele comentou sobre o tempo na medida de custódia. Ele falou que não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro, que ele poderia ser uma força para o bem. Ele, mencionou as vítimas. Ele disse o quanto estava arrependido. Esse foi um momento importante, porém, porque essa foi a primeira oportunidade real que ele teve, desde que tudo isso começou, de abordar de forma substancial as acusações, de falar sobre as acusações, de falar sobre Jane, de falar sobre Cassie. Essa foi a oportunidade dele. Ele ficou em silêncio durante todo o julgamento, como deveria. Ele não subiu ao banco das testemunhas. Fale pra gente sobre o que ele disse no tribunal hoje, porque nós não estávamos lá. Como foi o tom dele? Como as pessoas estavam reagindo a isso? Porque isso não foi captado. Sim, Jesse. Desde o início foi um momento dramático, porque logo que o juiz disse, Sean Combs, vou te dar um momento, pode levar o tempo que precisar. E então todos nós estávamos esperando ele dizer a primeira palavra. Será que ele ia se sentar enquanto fazia sua declaração de impacto? Será que ele ia ficar de pé? A gente não entendeu o que aconteceu porque ele demorou cerca de 1 minuto para se recompor e depois se levantou. Ele respirou fundo no microfone e ouvimos claramente. Ele disse de imediato, agradeço por me deixarem falar por mim. A coisa mais difícil para mim foi não falar durante tudo isso. Ele não era do tipo que dava entrevistas na televisão, ou falava sobre esse caso, ou qualquer coisa assim, mesmo antes de ser preso. Ele não fez nada disso. Foi interessante ouvir o que ele diria. Será que mencionaria Cassie Ventura ou Jane? Não sabíamos. Quando ele falou, o mais difícil para mim foi não dizer que quero pedir desculpas novamente a Cassie Ventura por qualquer dor que causei, emocional ou fisicamente. Todos lembramos onde estávamos quando o vídeo do Hotel Intercontinental de 2016 saiu na Cable News Network. E aquele vídeo foi difícil de tirar da cabeça de qualquer pessoa. Então, quando ele começou o discurso dizendo que pede desculpas por qualquer dor que tenha causado a Cassie, emocionalmente ou fisicamente, foi meio que a primeira vez que ouvimos ele mencionar o nome dela nesse contexto. Mesmo no vídeo de desculpas, ele não citou o nome dela. No julgamento, foi aconselhado a não mencioná-la. Quando falou da Jane, ele disse, quero pedir desculpas a ela sem citar seu nome verdadeiro e afirmou, não quis te machucar. Eu também gostaria de pedir desculpas a todas as vítimas de violência doméstica. Então, na verdade, eu acho que do ponto de vista da defesa, toda a estratégia deles, Jesse, foi tentar se antecipar à questão da violência doméstica, algo que eu acho que eles sabiam que o juiz levaria em consideração, eventualmente, quando fosse sentenciá-lo. Mesmo quando Sean Combs falou, disse que isso sempre será um fardo que terá que carregar. Reconheço que minhas ações foram vergonhosas. Perdi o controle e precisava de ajuda, mas não procurei. Ele afirmou, me perdi na jornada da vida. Não sou essa pessoa grandiosa. Me perdi nos excessos e no ego. Perdi meus negócios, carreira, reputação e amor próprio. Fui humilde. Eu me odeio agora. Fui reduzida a nada. Mas eu acho que uma coisa importante, Jesse, algo notável, que realmente fez com que ele ficasse emocionado enquanto falava, foi quando ele se levantou. Ou melhor, ele já estava de pé quando fez sua declaração de impacto. Mas quando ele se virou para a família dele, especialmente para os filhos, ele ficou muito emocionado. Ele disse, eu falhei com vocês como pai. Vocês merecem mais. Ele até disse à mãe, mãe, falhei como filho, me desculpe. Ele disse, eu falhei com a minha comunidade. Eu queria ser um exemplo brilhante do que as pessoas poderiam fazer, do que nós poderíamos fazer. Se tivesse outra chance, ele queria explicar ao juiz que as pessoas mudam. E mesmo no final do seu discurso, Jesse, ele estava dizendo, sabe, eu agradeço ao júri pela minha absolvição, mas ele ainda diz, eu levo minhas condenações pelo Mann Act muito a sério. Quero que você mostre um exemplo do que alguém pode fazer ao receber outra chance. Porque do ponto de vista do governo, eles esperavam que o juiz fizesse do Sean Combs um exemplo, especialmente considerando sua riqueza, especialmente considerando sua influência e o fato de que o governo alegou que sua conduta já vinha acontecendo há tanto tempo. Sean Combs respondeu, nunca colocaria em risco ficar longe da minha família, independentemente do que digam. Acho que foi uma indireta ao governo. Ele disse, não importa o que digam, eu realmente sinto muito. Soou como um pedido de desculpas. Realmente, Jesse, como disse, soou repetitivo em relação à carta já enviada ao juiz. E, sinceramente, Jesse também lembrou o vídeo de desculpas após o caso do Hotel Intercontinental.
mas parecia que ele estava arrependido pelas suas ações. É interessante você dizer isso, né? Pois achei importante que ele citou as vítimas do ponto de vista legal. No começo, achei que ele estava tentando se desculpar por tudo, de uma forma em que ele não admitia diretamente suas condenações. Mas ele disse no final: eu assumo a responsabilidade pelas minhas condenações na lei Mann. Achei que ele talvez não fosse dizer isso diretamente. Tipo, ele não disse: me desculpe por ter transportado essas mulheres entre estados para fins de prostituição. Ele não foi tão específico assim. O fato de ele ter pedido desculpas pelas condenações na lei Mann achei significativo, já que alguns diriam que ele poderia não querer prejudicar seu recurso. Ele pode não querer admitir totalmente que cometeu esses crimes, mas de certa forma ele admitiu. A pergunta que eu tinha era: e me diga, você pareceu genuíno? Porque lendo parecia que ele estava muito arrependido. E ele dizendo que não quer ser usado como exemplo pelo que fez, mas sim como exemplo do que pode fazer se tiver uma segunda chance. Pareceu arrependido e convincente, mas eu não estava no tribunal. Não sei, me diga você. Sim, eu acho que do ponto de vista da defesa foi realmente uma tentativa de tocar o coração das pessoas, de realmente provocar lágrimas, de certa forma. Então, para mim, parecia um pouco que ele estava arrependido, mas ao mesmo tempo, também parecia que isso era apenas tudo o que já havia sido dito em muitos dos documentos judiciais que já tinham sido apresentados ao juiz. E então eu senti que às vezes parecia um pouco falso, por causa da linguagem usada, porque era muito parecida não só com a carta, mas também com o vídeo de desculpas. E por isso eu senti que o tom era para tentar tocar o coração das pessoas. Então, no geral, eu senti que, Jesse, acho que ele estava arrependido, mas não sei se era arrependimento pelas ações dele e pela dor que causou às pessoas, ou se era porque ele está preso em uma cela há 12 meses. Bem, então chegamos ao juiz. O juiz Arun Subramanian fez uma pausa de 5 minutos. Foi interessante porque estávamos fazendo nossa cobertura ao vivo, que aliás, nossa, eu fiquei ao vivo. Eu apresentei por 7 horas seguidas. Chegamos à decisão do juiz, que faz uma pausa de 5 minutos. Nossa convidada, Serena Townsend, comentou: eu estava perguntando, isso afeta a decisão do juiz? O juiz já entra sabendo o que fará ou pode ser influenciado por algo dito no tribunal. Se eles pausam, voltam e podem mudar a sentença. Uma pausa de 5 minutos. Pensei, ele mudou a sentença? Volta dessa sentença, né? E parecia um pouco uma montanha-russa. Você meio que teve uma ideia de onde ele queria chegar no nó. E fale pra gente sobre como ele começou, o que ele disse e qual foi o veredito final. E aí podemos falar um pouco sobre qual foi o impacto disso no tribunal, como as pessoas reagiram. Mas o que exatamente o juiz disse em relação à sentença? Sim, Jesse, concordo. Foi uma montanha-russa, porque eu não sabia para onde ele ia. Ele começou dizendo: considero você um artista e empresário, e seu trabalho é celebrado. Ele afirmou que a história de Sean Combs também era icônica e destacou ser impressionante dada a morte precoce de seu pai. Seu trabalho com crianças carentes é admirável. Você demonstra dedicação à família. Então, acho que quando ele disse essas palavras, Jesse, acredito que ele estava falando especificamente sobre aquelas cartas de impacto e também sobre aquele vídeo de 11 minutos mostrando todo o trabalho extenso que Sean Combs fez ao longo da vida, fora desse caso federal. O juiz afirmou que reconhece sua dedicação à família, mas o tribunal sabe dos seus problemas de dependência e que as drogas podem ter piorado seu comportamento ao longo dos anos. Então esse foi um momento em que eu pensei, talvez ele seja um pouco mais leve na sentença. Foi isso que eu pensei. Mas então o juiz disse que o tribunal rejeita a narrativa da defesa de sexo, drogas e rock and roll, de que isso faz parte do estilo de vida de ser artista, músico, produtora. O juiz afirmou: você abusou do poder sobre mulheres que te amavam e usou isso para escapar. As evidências de abuso nas festas e noites de hotel são muitas. Vimos cortes, hematomas e portas quebradas. E isso está falando especificamente sobre o que Cassie passou durante o relacionamento dela, Cassie e Jane, nesse sentido, durante os relacionamentos delas com Sean Combs. E que o juiz disse que Jane e Cassie pensaram em tirar a própria vida, que esses foram crimes muito graves. Você deu drogas para Cassie. Sua conduta durou mais de uma década. Você não era apenas um cliente, era mais do que isso. O juiz diz a Sean Combs: você afirmou estar arrependido. Uma coisa que me chama a atenção é que você agrediu Jane brutalmente. Você a socou, chutou, deu um tapa tão forte que ela caiu.
Mas eu acho que quando as pessoas pensam nesse caso específico, bem, a defesa e o governo dizem que essa foi uma única ocorrência de violência física quando se trata especificamente da Jane. Acho notável quando isso aconteceu. Isso aconteceu em junho de 2024, apenas no ano passado, mas também, de forma notável, depois do processo da Cassie. Isso foi após as casas dele serem invadidas e o vídeo dele agredindo Cassie vazar para a Cable News Network. E o juiz disse que mesmo depois de ele ter agredido fisicamente a Jane durante esse incidente em junho de 2024, ele disse, e isso está na transcrição do tribunal, toma essa pílula do seralho. Você não vai estragar minha noite. Você perguntou para ela, isso é coercitivo? Então, não do ponto de vista do juiz, isso foi um sinal claro de que o comportamento ainda estava acontecendo de forma bem rápida e bem recente. O juiz afirmou que, devido à violência sexual, deve ser aplicada uma sentença significativa. Então, eu pensei que talvez ele concordasse com a promotoria, talvez optasse por aqueles 135 meses. Mas ele disse que isso é meio que... Ele disse que, embora isso seja mais do que necessário, também não é razoável. E ele disse que a proposta do governo não leva em consideração os fatores atenuantes, enquanto o oposto aconteceu com a defesa, cuja proposta de praticamente considerar o tempo já cumprido não levava em consideração o fator agravante. Então isso seria a violência e tudo mais. E então a juíza disse no final, sabe, a proposta da defesa é insuficiente. E então ela decretou aquela sentença de 50 meses de prisão. E a juíza observou que é um tempo difícil na prisão, mas que você terá uma vida depois disso. Perto do fim da declaração, a juíza falou com as vítimas. Porque eu acho, sinceramente, Jesse, que algo que realmente se perde nesse caso são Cassie Ventura e Jane. E ele estava elogiando, ele sendo o juiz, elogiando elas por falarem e darem voz às sobreviventes. Ele disse para a senhorita Ventura, nós ouvimos você, Sr. Combs nunca será capaz de apagar isso. E então, falando novamente para Cassie e as vítimas, ele disse que suas famílias têm orgulho de vocês. Eu tenho orgulho de vocês. Vocês estão falando por milhões que não tiveram voz. A violência oculta não precisa permanecer secreta. Sei que vocês carregam esse trauma. Mesmo tendo sido vítima, não precisa continuar sendo. No fim, a juíza disse, Sr. Combs, esses crimes foram graves. E ele leu trechos da carta de Cassie Ventura para a juíza. E ele realmente disse algumas palavras de conforto para Sean Combs e sua família, dizendo, você e sua família vão superar isso. Estou contando com você para aproveitar ao máximo sua segunda chance. E então, imediatamente depois, ele encerrou a sessão do tribunal para o dia. E então, Sean Combs acabou sendo levado. Mas, Jesse, a reação, acho que muita gente ficou surpresa. Sim, e essa ideia de uma segunda chance pode não ser a segunda chance que Sean Combs estava defendendo ou esperando, mas à luz do que ele poderia estar enfrentando, realmente é uma segunda chance. Achei bastante notável o juiz se dirigir às vítimas neste caso, porque há pessoas que podem interpretar isso e dizer, meu Deus, isso não parece suficiente pelo que Sean Combs fez. Dedicar um tempo para isso foi importante, mas também dizer ao Sean Combs, você é amado, você tem esse amor. Estamos te dando uma segunda chance. Antes de entrarmos na reação, me parece, e me corrija se eu estiver errado, me parece que estamos falando de 4 anos. Um pouco mais de 4 anos de prisão foi o que ele recebeu de sentença. Mas ele já passou quase 14 meses na prisão no medida de custódia. Ele vai receber crédito, eu acho, pelo tempo já cumprido, então seriam 3 anos. Se eu estiver certo, você talvez precise cumprir ao menos 85% do tempo antes de ser liberado. Estamos falando de cerca de 2 anos e meio a 3 de prisão. Me corrija se eu estiver errado. Antes de eu falar sobre a reação de todo mundo na sala do tribunal, como foi isso, você está cobrindo esse caso desde o começo. Estou certo sobre 2 anos e meio, 3 anos. Você também se surpreendeu com a sentença? Então, para responder a sua primeira pergunta, eu estava fazendo as contas. Honestamente, eu estava fazendo tabuada, multiplicação, divisão, só para descobrir quanto tempo ele realmente foi sentenciado. Porque, novamente, isso está em meses, não anos. Então, fazendo uma conta rápida, é cerca de 2 anos e meio a 3 anos. E aí, com o crédito pelo tempo já cumprido, é possível que ele possa sair bem rápido, ao contrário do que o governo esperava, que seriam aqueles números de 2 dígitos. Mas, no geral, considerando o caso, achávamos que se ele fosse condenado pelas outras acusações, poderia pegar de 20 anos à prisão perpétua.
Então, ver que no final da sentença, no final do julgamento, depois de ouvirmos todas as provas, depois que o júri tomou sua decisão, considerando tudo isso em relação à sentença total dele, sim, cerca de 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos, e aí o crédito pelo tempo já cumprido. Então, ele pode sair antes do que seria se a sentença fosse mais severa. Mas eu acho que, no geral, só de ouvir 2 meses de julgamento, mais todas as audiências prévias, porque eu acho que as audiências prévias também foram muito importantes, porque havia 2 palavras que não podiam ser ditas durante todo esse julgamento, e essas palavras eram controle coercitivo. Então, do meu ponto de vista, Jesse, sendo alguém que estava dentro daquela sala de audiência, vendo todas essas provas, pelo menos a maioria delas que pudemos ver, eu fiquei curiosa para saber se o veredito ou o resultado teria sido diferente se essas 2 palavras tivessem sido admitidas no julgamento, ou talvez se o depoimento da doutora Dawn Hughes tivesse sido mais longo, coisas desse tipo. Mas eu acho que pensando inicialmente, quando vimos a acusação e ele poderia pegar de 20 anos a prisão perpétua e foi condenado por tudo, e agora vendo que vai pegar menos de 5 anos, eu acho que isso é bem razoável. E eu acho que o juiz foi razoável e justo quando tomou sua decisão final hoje. Qual foi a reação àquela sentença, especialmente de Sean Combs? Entendo que ele pode ter falado algo à família ao ser escoltado para fora do tribunal, certo? Sim, e tudo aconteceu muito rápido. Foi como se a juíza dissesse que a sessão estava encerrada. E então, de repente, como ele não estava livre para ir embora, ele foi realmente levado, de certa forma, pelos oficiais dos Estados Unidos da América, não de uma forma dramática ou algo assim. Ele simplesmente saiu da sala do tribunal. Mas antes de ser levado para fora, ele se virou para a família e disse: "Me desculpem, eu amo vocês." A família talvez esperasse que o tempo já cumprido fosse considerado e que ele pudesse ser liberado e já estar em casa no fim de semana. Infelizmente, isso não ocorreu, causando grande decepção e frustração. Eu esperava uma reação audível e forte quando a sentença fosse anunciada, mas isso foi algo que eu não ouvi quando estava dentro do tribunal. Acho que muita gente estava ocupada demais tentando calcular quanto tempo aquela sentença realmente representava. Acho que para a família, eles já iam preparados, cientes da chance dele não voltar para casa. Eles podem ter se preparado antes para isso. Acho que eles ficaram desapontados porque Sean Combs não pôde ir para casa com eles hoje. Elizabeth Milner, muito obrigado pela sua incrível cobertura durante todo esse julgamento. Foi um prazer trabalhar com você nesse caso. Para o bem de todos, espero que Sean Combs, quando for libertado, realmente aproveite essa segunda chance, que ele cresça, que ele se torne um benefício para a sociedade, porque não dá para exagerar o fato de que ele foi condenado por crimes graves. Não foram crimes sem vítimas e o juiz e o tribunal deixaram isso claro. Esse foi um caso realmente difícil de cobrir, mas agradeço muito a todos que nos acompanharam, especialmente aqui no Sidebar. Quero agradecer novamente a Elizabeth Milner por ter sido incrível. Você foi nossos olhos e ouvidos em um tribunal que não permitiu câmeras, mesmo quando deveria. Obrigado por todo o trabalho que você fez diariamente. Obrigada, Jesse. Adorei estar com você todos os dias. Foi muito interessante estar naquele tribunal todos os dias, mas adorei estar com você. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts e Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.